Para usar um termo da própria novela, Terra e Paixão chegou com a delicadeza de uma colheitadeira passando por cima da plantação na Terra Vermelha, que é uma das mais férteis e sequenciadamente é mencionada nesta trama. Inclusive, Terra Vermelha era o nome original de Terra e Paixão, que depois virou Terra Bruta e aí sim chegou à conclusão com o título de Terra e Paixão. A novela do Valcir Carrasco, e quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe a minha opinião sobre os textos do Valcir, eu acho que são textos feitos para fazerem sucesso, um didatismo e um direto ao ponto que faz com que as pessoas fiquem envolvidas muito rapidamente pelos personagens e principalmente conheçam os personagens com quem estão lidando. Isso é um ponto importante porque isso pode surpreender muita gente em determinados pontos, embora algumas viradas tenham pouca verossimilhança, mas também faz com que tenha um impacto catártico para que as pessoas acompanhem e que faça essa audiência crescer naturalmente com o decorrer do tempo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre audiência também e daqui a pouquinho eu falo especificamente sobre alguns dos principais atores dessa novela que estão dando um show nas suas interpretações, ainda que seja um texto muito simples e direto ao ponto, como eu falei lá no início. Bom, começando pelo começo então, o primeiro capítulo é uma sequência de acontecimentos impressionante sem tempo de reação. A protagonista Aline perde o marido numa emboscada que é criada por Antônio La Selva, já fica muito claro desde o início que ele é o mandante dessa situação, e depois já é salva pelo personagem do Cauã Raymond, filho renegado ali do pai Antônio La Selva, brilhantemente conduzido por Tony Ramos. Nessa sequência, já pega fogo a casa da Aline também, ela é escondida na casa de damas de Suzana Vieira, né, que é Cândida o nome dela, né, acho que que está ali para recepcioná-la e com uma certa resistência aceita receber ela e o filho ali naquele momento, e já no final daquele primeiro capítulo você tem a Aline jurando vingança, jurando permanecer naquela terra ali e que ninguém vai poder tirá-la desse lugar. Ela vai procurar a polícia, inclusive, na sequência da novela, mas a polícia também tem essa conexão de uma cidade pequena, que tem um homem muito poderoso que comanda praticamente tudo, a política, a lei, tudo é com Antônio La Selva, e a Aline então se coloca contra esse sistema. Isso lembra muito outras novelas do Valcir Carrasco, principalmente me lembra O Outro Lado do Paraíso especificamente, em que a Clara sofre muito na primeira fase e aí depois começa a sua sequência de vinganças baseada no Conde de Monte Cristo, que é o livro em que o Valcir se inspirou para escrever especificamente O Outro Lado do Paraíso. De novo, vamos lá. Nós temos um texto muito direto ao ponto, tudo é explicado para que o público não fique com nenhuma dúvida e nenhuma camada de público fique com nenhuma dúvida. Muita gente critica esse estilo do Valcir, mas eu acho que num país continental e com tantas desigualdades de condições e de compreensão, inclusive por parte do público, ele consegue escrever um texto famoso 8 a 80, né? Ele tem ali contemplados todos os públicos, entendendo claramente a novela. É claro que quem tem uma erudição maior ou tem mais compreensão de textos mais aprofundados e densos, pode parecer um texto enfadonho, um texto muito simples ou até simplório, mas considerando que o Brasil sempre teve uma conexão com personagens e novelas que tiveram grandes reviravoltas, uma novela precisa ter suspense, precisa ter reviravolta, precisa ter momentos catárticos, acho que o Valcir sempre acerta a mão nesse sentido e por isso as suas novelas têm como característica levantar horários das 9 deixados em maus lençóis por tramas anteriores. Bom, dito isso, então nós temos também que destacar o papel de Tony Ramos, Glória Pires e Suzana Vieira, 3 veteranos das novelas que estão entregando muito com os seus personagens de forma muito consistente, né? Outros galãs e também mocinhas que o Valcir costuma recrutar para suas novelas, caso da Ágata Moreira, que está nessa novela também e participou de outras tantas do Valcir, nós temos que reconhecer o talento, por exemplo, do Cauã Raymond, que está na sua 8ª ou 9ª novela das 9 e consegue trabalhar muito bem a sua prosódia, consegue trabalhar muito bem uma remodelação de personagem, ainda que ele tenha basicamente sempre a mesma cara, né? Ele não tem uma caracterização completamente diferente, mas ele consegue dar um tom diferente para os seus personagens. A família La Selva, especificamente, tem tipos muito identificáveis com o público.
né? O pai autoritário que diz que defende a própria família e tudo mais, esses costumes que eles têm ali, mas que consegue cometer atrocidades com muita facilidade. E não passa do primeiro capítulo para o Antônio La Selva dar uma bofetada na cara do filho mais novo, né? O caso do Johnny Massaro. Daniel, né? Johnny Massaro. Então, a gente tem o vilão muito bem desenhado desde o início. Antônio La Selva é um vilão clássico de novela que não mede esforços para chegar aonde quer, para chegar ao resultado que busca com as suas ações. Isso é um ponto muito importante. Glória Pires também trazendo uma personagem muito densa nesse sentido, aquela mãe apaixonada pelo filho e que rejeita completamente o enteado, que também é rejeitado pelo pai por conta da morte da mãe do personagem do Cauã Raymond no parto, e ele é acolhido então pela empregada da casa, né, que é a única pessoa que parece ter um carinho maior por ele e uma visão materna por ele, né, naquela casa ali, e também a proximidade que ele tem com o irmão Daniel, que defende ele sempre que a mãe fala que ele é pior ou que ele tem desqualifica ele de alguma forma. Agora, Antônio La Selva parece que tem o mesmo ranço de todos os filhos, né? Embora tenha um ranço específico do Cauã Raymond ali por conta dessa situação do passado, mas ao mesmo tempo admira a inventividade dele para controlar determinadas coisas nos negócios, o que enfurece a personagem da Glória Pires, que gostaria que o Daniel fosse o herdeiro total de tudo e tudo mais. Petra, que também é a filha dela, acho que é uma personagem um pouco mais misteriosa, teve 3 ex-noivados, né, o que é outra coisa que irrita profundamente Antônio La Selva. Então, tudo isso são questões que a gente tem que observar, porque essa família La Selva ela é muito bem desenhada para o conflito, muito bem desenhada para ter desertores, para ter brigas de poder, brigas por amor, brigas passionais em outros níveis também. Tudo isso são coisas que podem acontecer no decorrer da novela, e eu acho que ela é uma família que é o motor de todo o conflito da trama, praticamente. A personagem da Bárbara Reis, a Aline, acho que também ela vem num contexto diferente do que a gente sempre viu nessas tramas rurais. É uma mulher que vai contra o poder de um império. É uma mulher, uma mãe solo que teve o marido assassinado no caso, né? Uma mãe que acaba ficando sozinha com o seu filho no mundo e a sua própria mãe também. Uma professora que vai ter que tentar vencer a partir do agronegócio, vai ter que plantar nas suas terras e aprender tudo do zero e vai enfrentar a família mais poderosa da cidade com essa sua obstinação. Então acho que é um tema interessante e o Valcir vai saber explorar isso para criar momentos catárticos. A gente já consegue imaginar muitas viradas do tipo Aline humilhando Antônio La Selva de alguma forma, seja com plantações mais férteis, mais produtivas, seja com o confronto dele com a justiça, com a lei de alguma forma. Ela já teve nessa semana um momento em que falou que enviou documentos comprovando ou relatando o que estava passando e que estava sendo perseguida para uma amiga jornalista em Brasília, para que caso aconteça qualquer coisa com ela, isso venha à tona também. Então, esse aumento de conflito, esse aumento de tensão entre as partes principais desse embate, que são Aline e Antônio, e a família inteira, começa também a criar essa situação de explosões iminentes. Então, do meio para o fim da novela, provavelmente o Valcir vai ter mais de 2 mãos cheias de opções, de momentos de reviravolta, de momentos catárticos para o público, fazer com que tenha essa vingança por meio da Aline, por meio essa sensação de justiça do público também. Então é por isso que o Valcir também coloca praticamente o conteúdo de uma novela mexicana no primeiro capítulo, na primeira semana. É uma sequência de acontecimentos frenética, completamente cheia de nuances, cheia de reviravoltas, que prejudicam muito a protagonista no primeiro momento, mas começam a ter algumas nuances do que pode acontecer mais pra frente. A disputa de 3 pretendentes pela Aline também vai ser muito interessante. O primo do Samuel, né, que tá ajudando ela nessa reconstrução das terras, e a briga dos irmãos do Cauã Raymond e do Johnny Massaro ali pelo amor dela. O Johnny, eu esqueci o nome do personagem, Daniel, o do Cauã eu esqueci o nome. Mas enfim, tem esse momento ali também de embate entre os dois que vai começar a crescer cada vez mais por conta desse amor que os dois vão nutrindo pela personagem da Bárbara Reis, a Aline. No mais,
Tony Ramos, Glória Pires e Suzana Vieira. Eu acho que a gente tem que exaltar a possibilidade de continuar vendo esses grandes astros e estrelas das novelas em tão boa forma. Eu sou apaixonado por Tony Ramos, o homem mais fofo da teledramaturgia brasileira, mas agora estou com um ódio terrível, porque ele realmente consegue ser detestável quando tenta nosso pequeno Tony, não é nobody. Bom, enfim. Então, só concluindo agora a questão de audiência, que vocês pedem muito também, a audiência foi abaixo do esperado nessa semana, pegou e derrubou um pouco os números de Travessia, que vinha em alta na reta final, mas eu acho essa uma comparação completamente esdrúxula. É a última semana de uma novela contra a primeira semana da outra. Naturalmente, há perda de público. E também acho que são novos tempos, então a gente poderia estar esperando, e talvez eu tenha sido ingênuo de esperar 40 pontos lá pelo meio da novela, talvez a novela se estabilize em 32, 33, 35, que é a nova realidade da TV aberta. Agora, que esses números vão subir nas próximas semanas, eu acho que é praticamente certo. É muito difícil que o Valcir não consiga recursos para fazer esses números crescerem no decorrer dos quase 8 meses que uma novela fica no ar. Então, muito importante a gente ter esse olhar. Não adianta ficar medindo o número de audiência agora. Está pegando de uma novela que teve muita fuga de público, recebeu bem, teve muita fuga de público e agora está tentando engrenar de novo. Então, nesse momento, não é momento de falar de audiência consolidada. Vamos observar o crescimento no decorrer das semanas. O que vai acontecer? E aí sim, acho que a gente vai ter um retrato melhor do que Terra e Paixão vai entregar para nós. Esse foi o Rede Gessler Opinião desse sábado. Obrigado pela companhia de vocês. Comentem aqui embaixo o que acharam da primeira semana da novela e a gente volta a qualquer momento por aqui na Rede Gessler de televisão. Beijo e até. Valeu!